turma, tudo bem com vocês? Hoje daremos início a uma nova unidade, a unidade 3, que será sobre as antigas civilizações africanas. Bem, a unidade ela propõe entender aspectos distintos sobre o cotidiano, estrutura política e religiosa no Egito Antigo. Os textos dessa unidade buscam inserir o Egito na história da África, estabelecendo conexões com outros povos africanos. Além disso, busca incentivar a reflexão sobre os diferentes papéis sociais das mulheres no Egito e da Núbia. A imagem é do Rio Nilo, que nós já falamos anteriormente, e ele foi muito importante para diversas civilizações africanas na antiguidade. Antes da unificação do Egito, existiam duas regiões, o Baixo e o Alto Egito. Essas regiões eram formadas por nomos, que nada mais eram que divisões de governo. Cada nomo possuía uma divindade principal e cultuava milhares de deuses. Eles tinham seus líderes, seus templos, seus sacerdotes e eram muito organizados. Para aproveitar melhor as águas do Rio Nilo, os nomos eles precisavam colaborar mutuamente, passando a construir canais de irrigação que garantissem uma agricultura eficaz. E com o passar dos anos, essas alianças começaram a se tornar minificadas internamente, começaram a se unir, que posteriormente resultou na formação do Estado egípcio unificado. Então, o Alto Egito era representado pela coroa branca e seus principais símbolos eram o lótus e a deusa Abutre Nekhbet. Já o Baixo Egito era representado pela coroa vermelha e seus principais símbolos eram o papiro e a deusa cobra Wadjet. O Baixo Egito, ao norte, onde se forma o delta do Nilo, era considerado uma região de clima mais favorável, com temperaturas mais suaves e com muitas chuvas. Já no Alto Egito, era ao sul, o clima era mais seco e com poucas chuvas, sendo que as inundações do Nilo faziam com que a terra fosse extremamente fértil. E aí nas imagens a gente mostra o Egito Antigo, do lado esquerdo, com o mar vermelho passando, né, a Núbia, e aí tem o Alto Egito e mais acima o Baixo Egito. Já do lado direito a gente tem o Rio Nilo na África atual, que aí a gente já vê uma diferença entre as duas imagens. E como era a fertilidade da terra em relação com o trabalho? As cheias periódicas do Rio Nilo eram base para organizar a vida cotidiana dos egípcios. Então, assim, no período de junho a setembro, o nível da água subia, inundando as margens, e os camponeses eram recrutados pelo governo para trabalhar na construção de templos, canais de irrigação e até obras públicas. A partir de outubro, as águas baixavam, os camponeses eles começavam a trabalhar a terra, já que o solo ele já estava mais umedecido e fertilizado pelo humus, e eles já estavam prontos para serem semeados. E aí a gente tem um texto e uma imagem do Egito atual, né, que vem falando um pouquinho sobre o Rio Nilo, que ele ainda é um rio muito importante para o Egito. Cerca de 1/3 da população do país é composta de agricultores que dependem da cheia desse rio para os seus cultivos. Essa região também está o Canal de Suez, que foi inaugurado em 1869, que liga o porto de Said no mar Mediterrâneo a Suez, no Mar Vermelho. Esse canal ele tem uma grande relevância para a economia mundial, já que existe uma cobrança de taxa pela passagem desse canal, como se fosse um pedágio. Então, essa cobrança ela é uma fonte de renda para o Estado egípcio. E antes da construção e inauguração, os navios que passavam da Europa à Ásia e vice-versa, eles precisavam contornar toda a África, até o sul do continente. Então, essa viagem, que duraria horas, ou duraria meses, hoje não dura horas. É muito mais rápido. E aí agora a gente vai falar sobre a divisão política do Egito. Os pesquisadores eles dividem tradicionalmente a história do Egito em 3 fases.
a partir da unificação do Alto Egito e do Baixo Egito. Então, essa divisão, ela é no Antigo Império, certo? Médio Império e Novo Império. Então, aí eu vou explicar um pouquinho de cada divisão. No Antigo Império, durante o Antigo Império, foram construídas obras de drenagem e irrigação que permitiam a expansão da agricultura. As pirâmides eram um túmulo dos faraós. Para o seu interior era levado grande quantidade de objetos que pertenciam a soberanos, como móveis, joias e outros objetos preciosos. Já durante o Médio Império, os faraós reconquistaram o poder político do Egito. A capital passou a ser Tebas. Nesse período, conquistas territoriais trouxeram a prosperidade econômica, mas algumas agitações internas voltaram a enfraquecer o império. E aí o que possibilitou a invasão dos Hicsos, povo nômade de origem asiática, e eles acabaram permanecendo no Egito cerca de 170 anos. Já o Novo Império, ele foi marcado por numerosas conquistas territoriais, e em seu final ocorreram as agitações internas e outra onda de invasões. Devido ao enfraquecimento do Estado, o Egito foi conquistado sucessivamente pelos assírios, pelos persas, pelos gregos e pelos romanos. E aí agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os faraós, né? O faraó, o governante do Egito. Os faraós, eles eram reis do Egito Antigo, possuíam poderes absolutos na sociedade, decidindo sobre a vida política, sobre a vida religiosa, econômica e militar. Como a transmissão de poder no Egito era hereditário, o faraó não era escolhido através do voto, mas sim por ser filho de outro faraó. Então, dessa forma, muitas dinastias penduraram centenas de anos no poder. Mas, graças aos poderes a eles investidos, a esses faraós, eles conseguiram colocar a maioria da população sob o seu comando por meio da eficiência no sistema de trabalho servil que organizava essa sociedade. Então, o Estado era o único proprietário de terra. Então, cabia ao faraó orientar quais seriam as obras públicas e demais construções a serem executadas pelos servos. Na religião egípcia, o faraó era considerado a encarnação do rei Horus, divindade de grande importância que era considerado filha do sol. Para a população, a felicidade do monarca era fundamental, de muita importância, né? Principalmente para as colheitas, para que as colheitas tivessem bom desempenho e que nenhuma calamidade atingisse a população. Os impostos arrecadados no Egito concentravam-se também na mão dos faraós, sendo que era ele quem decidia a forma que os tributos seriam utilizados. Então, grande parte desse valor arrecadado ficava com a própria família do faraó, sendo usada para as construções de palácios, monumentos, compras de joias, e a outra parte era para pagar os funcionários, no caso os escribas, os sacerdotes, que a gente vai estudar já já, e para fazer a manutenção do reino. E aí agora a gente começa a falar sobre a administração do Egito. Como eu falei anteriormente, o faraó era a autoridade principal e política, e era ele quem definia os objetivos do governo, comandava o exército e controlava toda a administração. Então, assim, na prática, o faraó era auxiliado por pessoas que recebiam dele o poder de celebrar os cultos e administrar e proteger as terras do império. Então, nesse caso, a administração, o cargo maior era do faraó, depois vinha os sacerdotes nos templos, os ministros, os funcionários nas províncias e generais do exército. Isso até a quinta dinastia. Antes disso, a quinta dinastia ela era dividida, o poder, as funções eram exercidas pela própria família real. Depois disso, com o crescimento do império, criou-se uma camada numerosa de pessoas encarregadas de coordenar as obras públicas, cobrar impostos, cuidar dos templos e dos palácios. E os funcionários mais importantes passaram a ser o vizir,
os sacerdotes e os escribas, que na verdade os vizir era uma espécie de primeiro-ministro do faraó. Era o mais importante funcionário do Estado. Os sacerdotes eram encarregados de administrar os templos e todos os serviços religiosos. E os escribas se destacavam porque eles sabiam ler e sabiam escrever. Então, tais funções, com o passar do tempo, eles adquiriram caráter hereditário, trazendo como consequência a criação de uma nobreza egípcia. E por hoje é só. Eu vou passar a atividade para casa na plataforma na Agenda Edu. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, só é sinalizar a prova. Tchau, tchau e até a próxima aula.